Fala, senhores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é estilo boho e quais são as principais características desse estilo na decoração de casa. E se você for novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e já dá o like no vídeo. Vou contar um pouquinho da história, da origem desse estilo, tá? Boho é a abreviação da palavra francesa bohemien, que se refere a uma parte, uma região na República Tcheca que se chama Boêmia. Essa palavra era usada então para denominar as pessoas que moravam nessa região. Só que aí vem uma divergência um pouco na história que se diz, tá, que as pessoas que moravam nessa região eram ciganos. Então tem essa leve divergência que não se sabe muito bem se são das pessoas que moravam nessa região da Boêmia ou se eram ciganos que vinham daí de outra origem na Europa, tá bom? Mas tudo começou com a aplicação da ideia deste povo cigano. Então, o que é essa ideia de um povo cigano, né? O povo que não tem um lugar fixo de moradia, usam roupas, o estilo boho também, tu consegue enxergar ele em roupas, então, em tendência de roupa boho, se usa muito a blusinha de formato cigana, né? Porque tem essa referência inicial, tá? Além disso, lá no século XVI, na França, esse nome de bohemien também foram aplicados para as pessoas que não tinham uma vida tão convencional. Então, para escritores, músicos, todos que têm essa veia mais artística, que viajavam muito na Europa. Então, por essa comparação, né, de pessoas que não têm um lugar fixo, foram aplicados, então, essa palavra. Então, o bohemien acabou indo do cigano para quem tem uma vida não tão convencional. Isso depois voltou lá em 50, em Nova York. Então, foi onde começou a base inspiracional para depois o estilo hippie. Então, todo esse estilo tem essa origem. E isso reflete muito no estilo de decoração de casa. Então, focado na decoração, o que é o estilo boho, tá? A premissa principal do estilo boho é mais é mais. Então é um uso muito carregado de texturas, estampas, materiais naturais. Então todos esses elementos a gente vê muito no estilo boho. Além disso, outra coisa que está muito conectada com o estilo boho é a sensação que a gente tem quando a gente olha um ambiente decorado com esse estilo. São ambientes que eles dão uma sensação muito grande de conforto e de relaxamento. Então, ao olhar uma peça com estilo boho, tu já tem essa sensação muito comfy, né, que é muito confortável. As cores no estilo boho, aqui eu coloquei uma base de uma paleta que a gente consegue perceber na maioria das referências, tá? Eles têm uma base muito de tons terrosos. Então, essa pegada mais terracota, um bege, né, que tá mais conectado com essa linha terrosa. Além disso, também, normalmente, a base do ambiente, ela é branca. Por quê? Porque a gente consegue jogar muitos elementos, carregar bastante e não ficar pesado. Porque se a gente coloca tudo muito, né, é muito fácil de se perder e ficar desconexo, perder a harmonia, né, não conversar o ambiente. Então, pode perceber nas referências que eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo também, vocês vão ver que a base é toda branca e daí vem com essas cores mais terrosas, tanto nos materiais nos móveis, nos mobiliários, nas almofadas, nas mantas e nos elementos também decorativos em paredes e tudo mais. Nessa foto aqui, a gente consegue ver elementos que são clássicos num estilo boho. A gente vai ter um uso de adornos, né, decorativos com uma pegada bem artesanal. Então, vai ter elementos como, por exemplo, aqui na parede, esse macramé, acredito que é assim que se fala, que é com tecido natural ali, com algodão. A gente já consegue ver que tem uma bolsa em palha, porque tem também essa referência muito forte com material natural. A manta em
em algodão, em lã, na verdade, em lã, e dá essa sensação de aconchego, né? Essa imagem, tu olha, nos dá uma sensação de aconchego com a aplicação dessa manta, aquele chinelinho ali logo na entrada de couro, então a gente consegue ver que tá tudo conectado. Aquela caixa ali, ela tem uma estampa étnica, do lado, ali onde tem a vegetação, a planta, que também é uma coisa que aparece muito no estilo boho, ela tá toda em palha. A gente consegue ver que a caixa, tá? O desenho, a estampa da caixa, ela conversa com o tapete. Então, tudo tá tudo conversando, né? E essa imagem aqui até tá num tom bem neutro, tá? Já nessa outra foto aqui, que é um quarto, a gente consegue ver o tom terroso bem predominante, né? A vegetação, como eu comentei, e os elementos em palha, nos cestos, tanto da flor quanto do lado, onde tem a manta. Então percebe que são elementos que estão na composição do quarto, que remetem a aconchego. Lá atrás a gente tem um biombo, também, todo ornamentado. E essa outra imagem desse quarto tem plantas, né, que tem essa pegada mais boho. O uso de tapetes, a madeira natural, toda a parede atrás tá com essa cortina bem leve, porque o que pesa nesse ambiente é o uso da madeira e é a aplicação de muitas texturas. Então a gente tem uma textura na almofada, outro tipo de textura em outras almofadas, outra textura no tapete. Aplicação de padronagem tem nos dois tapetes de padronagens diferentes e mesmo assim eles conversam, porque todos os elementos que estão aqui, eles estão dentro da paleta terrosa. Então dessa forma a gente consegue ter muitos elementos que são carregados, mas eles ficam harmônicos. Então por isso que a gente fala que no boho é mais. E isso não significa que vai ser algo extravagante e que nada conversa com nada. Não é, tá? São elementos do design que a gente carrega de forma harmônica. Aqui nessa outra imagem, a gente tem... essa imagem já tá bem mais carregada, né? Já tem bastante vegetação. Tem essa cadeira em palha, que é muito típica, né, do estilo boho. Tem bastante elementos atrás em palha. Esse móvel chama atenção pro móvel, onde tá como se fosse uma cristaleira ali em cima, que tem essa pegada vintage. Então, móveis que são garimpados e que tem essa estética mais vintage combina 100% com o estilo boho. A gente consegue ver esse estilo vintage também nas maletas lá no cantinho, atrás, que dão essa sensação também de vintage. Ó, percebe que a mesa do centro, ela tá com uma madeira bem de demolição. Tu olha pra essa imagem, tu olha pro ambiente, tu percebe que é um ambiente que tem história, que carrega uma história nesse lugar. E é isso que o estilo boho também traz. Já essa outra imagem é bem contrastante com o que eu acabei de mostrar, mas também tem elementos bohos, então a gente consegue equilibrar dentro do mesmo estilo o tanto que tu quer desse estilo aplicado. Então esse aqui já é bem mais minimalista, mas tem elementos em boho, como o lustre em palha, o macramê na parede, o móvel vintage lá no cantinho, com o cesto do lado em palha. Então tudo a gente consegue equilibrar. Aqui também é um estilo boho bem mais sutil. Esse aqui é um quarto infantil com peças bem vintages, mais rústico até, né? Mas tem esses elementos principais que a gente tem no boho. E percebe que a base dessas imagens que eu tô mostrando pra vocês, elas são sempre brancas ou tons mais off-white, mais próximos do branco. Essa outra imagem aqui é da mesma referência dessa sala que eu acabei de mostrar, mas é uma penteadeira, então a gente consegue ver que no contexto tem esses elementos do estilo boho, como palha, madeira, e madeiras de diferentes tons. Percebe que até a bolsa, que faz parte também da composição da foto, que tá lá naquele cantinho, ela é de couro, então tudo conversa. Então, resumindo, 3 itens principais que precisam ter na decoração do estilo boho é
as cores terrosas, o uso de materiais naturais como a palha, o algodão e vegetação. Porque com o uso desses 3 elementos de forma harmônica, a gente gera esse espaço bem confortável, bem aconchegante. E me conta aqui embaixo se tu gosta desse estilo. Eu particularmente adoro, eu acho muito bonitinho, gosto bastante. Além disso, comenta aqui embaixo se tu gostou desse formato de vídeo e me conta se tu quer saber mais sobre outro estilo de decoração, tá certo? Que eu venho aqui e conto pra vocês sobre a história desse estilo e também trago mais inspirações, tá certo? Te vejo na próxima semana. Até!